Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Voltamos então a mais um episódio de Stocks do Mês, onde falamos mais uma vez de 3 stocks que eu gosto a longo prazo, apesar de serem comunicados mensalmente. Alguns são repetidos. De qualquer das maneiras, vamos ao vídeo. Bem, para começar, temos então a Ubisoft. A Ubisoft foi uma empresa que já apareceu no início desta série de episódios, principalmente, se não me engano, em junho, julho, antes de um evento onde eles apresentaram algum do pipeline. Recentemente, com a quebra na valuation da Ubisoft para cerca de 7 mil milhões de euros, a empresa começou a ficar outra vez atrativa. Se considerarmos as margens de longo prazo que eles conseguem ter nos produtos, se compararmos, por exemplo, a uma Activision ou a uma EA, a única questão que passamos a ter é as competências in-house e a capacidade de criar bons IPs e criar bons jogos, não é? Recentemente soubemos do anúncio já sabíamos que a Ubisoft estava a desenvolver um jogo do Avatar para a Disney e só recentemente é que a Disney, depois de comunicado ou depois de verem a forma como o jogo apareceu, decidiram atribuir à Ubisoft. Estava previamente o desenvolvimento do jogo da Star Wars com a EA e foi passado então para a Ubisoft para fazer uma espécie, se não me engano, de um jogo de MMO de Star Wars, mas na realidade o que isto me leva a acreditar é que para a Disney passar este contrato percebeu que a qualidade do produto é efetivamente muito boa e pode ser que a Ubisoft finalmente consiga fazer um turnaround do ponto de vista do IP, não é? Apresentaram algumas coisas interessantes. Na minha opinião, podem estar a fazer ali alguns erros no que toca ao Tom Clancy's. Portanto, na prática, a Ubisoft, na minha opinião, é uma espécie também de call option na indústria dos jogos. É um estúdio relativamente grande. Já tinha mencionado num vídeo anterior que recusaram uma aquisição da Vivendi, ao ponto do ponto de vista corporate, até se fala quase de terem destruído um bocadinho o balanço. Consideraram, por exemplo, quase poison pills, aumentar a dívida, converter dívida em equity. Portanto, eles acabaram por, de forma a conseguir proteger-se de uma aquisição agressiva, um aggressive takeover da Vivendi, acabaram por mostrar a importância de se manterem independentes. E nesse sentido, eu acho que desde que o pipeline mostre ou tenha sucesso e que eles consigam começar a capitalizar nesta indústria que continua a crescer substancialmente, pode ter um grande upside a longo prazo. E quem diz aqui longo prazo é ter o novo IP ser apresentado e comecemos a ter então uma visão mais clara do pipeline nos próximos anos para conseguirmos ter uma noção da valuation. Sendo que a 7 mil milhões, e tendo em conta as economias de escala no setor, 7 mil milhões parece uma valuation atrativa para um investidor que se queira expor a esta área. No entanto, deixo aqui o meu disclaimer, eu não estou aqui a fazer recomendações de investimentos, estou apenas a partilhar a minha opinião. O segundo stock é a Sony, ok? A Sony tem ficado um bocadinho por baixo do radar, é uma ação com uma grande maioria da liquidez no mercado japonês. A grande parte das vendas deles são feitas no Japão, porque às vezes não é claro que a Sony não é apenas uma empresa de eletrónicos e de Playstations, ok? Para não falar da revolução que houve na indústria do gaming desde 2014, em que a Sony basicamente começou a conseguir capitalizar com uma receita recorrente associada então aos serviços da PlayStation Plus, mais até a PlayStation Plus do que propriamente os jogos que eles próprios desenvolvem para manter o ecossistema, não é? Portanto, a Sony tem dos melhores estúdios na indústria, simplesmente tendem a complementar o software existente no mercado, principalmente no single-player games, porque multiplayers, onde as empresas conseguem capitalizar mais com receitas recorrentes com alta margem, é mais no multiplayer. Portanto, a maior parte das empresas foca-se a desenvolver títulos para multiplayer e acaba por esquecer-se um bocadinho da experiência single-player. E podemos olhar para a EA, para a Activision, que isto é um fator recorrente no setor. Portanto, a Sony acaba por complementar o ecossistema da PlayStation com estes títulos, como o Horizon Zero Dawn, o Last of Us, o God of War, desenvolvidos in-house e muitos deles com Best Game of the Year e vários prémios. A Sony acaba por ser muito mais do que isto.
E aqui, ou seja, podemos olhar para a subida da Sony como uma mudança de dinâmica estrutural do ponto de vista das margens operacionais do negócio, que foi completamente, ou que mudou completamente desde a consola da PlayStation 3 para a PlayStation 4, e agora não vamos ver essa diferença, não é? Porque as capacidades da PlayStation 5, no que toca ao multiplayer, acabam por ser muito similares à PlayStation 4, e nesse sentido não vamos ver um incremento de margens aí. No entanto, é aí que entram então que entram os outros setores da Sony. A Sony tem 3 grandes setores, excluindo os financial services. A música, estamos aqui a falar no licenciamento de música. A Sony fez uma grande aquisição no setor há cerca de 3 anos, se não me engano, em 2018, e portanto uma boa parte das receitas que eles têm associadas a isto, por exemplo, é o Spotify. Spotify é um dos maiores clientes da Sony no que toca à Sony Music. A seguir temos a Pictures, vocês sabem claramente alguns filmes feitos pela Sony e séries. Sabem, por exemplo, do ponto de vista dos filmes, temos tudo o que seja Spider-Man, é Sony, Venom é Sony. Temos também recentemente uma série da Netflix chamada Startup, que tem tido críticas relativamente positivas. Se vocês começarem a série, veem lá no início a dizer Crackle. Crackle era a plataforma de streaming da Sony, que acabou por ser fechada e começaram a vender direitos e a fechar acordos de distribuição de licenças para streamar conteúdo IP deles. Por isso é que Startup de repente aparece na Netflix recentemente, depois do acordo que foi anunciado há cerca de 2 semanas. Depois temos os Imaging Sensors. Os Imaging Sensors, é preciso perceber que a Sony está muito presente em tudo o que são smartphones, câmaras para smartphones e câmaras para veículos. E vão ser uma chave brutal no que toca ao Autonomous Driving, principalmente com o Elon Musk a dizer que uma grande parte do Autonomous vai acabar por derivar mais dos sensores de imagem do que propriamente dos outros sensores que neste momento os carros usam para Autonomous Driving. Depois temos os 2 setores que estiveram a lagar, de certa maneira, os outros e que têm dado um prejuízo recorrente. Estamos a falar aqui, por exemplo, de há vários anos que o departamento de comunicações da Sony, de comunicações no sentido do telefone da Sony, dá prejuízo. Estamos a falar aqui do Xperia, não é? Todos os vídeos, todos os filmes produzidos pela Sony, vocês se estiverem atentos, ou da Columbia Pictures, vocês se estiverem atentos vão ver quase sempre um Sony na mão dos atores, o típico product placement. Ou as televisões. Nas televisões houve um foco em produtos com margens maiores. No entanto, é preciso perceber que a Sony é literalmente um bicho. Falámos nas receitas, mas uma grande parte da contribuição operacional vem, efetivamente, do gaming. Não tanto das vendas de hardware, mas sim das receitas recorrentes associadas ao PlayStation Plus. A seguir temos a música também com uma contribuição operacional muito similar à do gaming, pelo menos neste momento. No entanto, é preciso perceber que o gaming sofreu, do ponto de vista de margem operacional, um pouco, principalmente porque a transição para as consolas, no novo ciclo de consolas, acaba por ter um efeito negativo nas margens, porque as consolas de jogos são muitas vezes vendidas com uma perda residual. Okay? Portanto, cada consola vendida por parte da Sony a este price tag leva a uma perda. No entanto, a longo prazo, a Sony sabe que através de receitas recorrentes derivadas da PlayStation Store e do serviço da PlayStation Plus e outros, a Sony acaba por ganhar muito mais de FIIs do que propriamente ganha com a venda do hardware. Portanto, é engraçado. Há outros setores que também são assim, nomeadamente, por exemplo, as máquinas de cafés. Isto são tudo setores em que o seguro sobre o hardware acaba por ser muito superior à média das outras indústrias, porque na prática os produtos são vendidos abaixo do preço de custo. Aliás, nós tivemos algum insight no que toca a isto, no caso Apple versus Epic. Depois temos então os Imaging Services, também com uma boa contribuição operacional, e é aquela que se espera que continue a crescer e que a Sony continue a aumentar a sua presença. Portanto, há, no entanto, riscos de estrutura. A valuation da Sony, para quem for ver, é relativamente baixa em relação aos peers. No entanto, há aqui riscos de estrutura. É uma empresa muito grande, difícil de reestruturar e muito difícil de manobrar. E esse risco de estrutura vai sempre ter um impacto negativo no que toca a múltiplo, não é? Eu prefiro ter uma empresa pequena e mais móvel e mais fácil de reestruturar e mudar e de adaptar do que um bicho como a Sony, em que é muito difícil reestruturar um negócio, não é? Pronto, antes de irmos ao último stock, queria só mencionar e agradecer a todas as pessoas que têm seguido o canal, aos Patreons que criam uma comunidade interessante de aprendizagem sobre opções. Adicionalmente, dei uma vista de olhos
no site da Swappy. Se estiverem interessados num iPhone novo, eles têm iPhones recondicionados, têm um desconto de 10 euros no link abaixo, têm uma vista de olhos, e o último stock com isto é a Interactive Brokers. A Interactive Brokers já foi falada em outros vídeos, mas vem aqui um bocadinho substituir a CBOE. Neste momento existem rumores de que a CBOE pode estar à beira de ser adquirida, e a verdade é que desde que eu mencionei o stock, as ações já subiram cerca de 40%. Se bem se recordam, e podem ver o vídeo, vou deixar o link acima, a CBOE tem um risco relativamente grande na Europa, e esse risco deriva do facto de a Alemanha estar a começar a fechar alguns loopholes no que toca a abusos fiscais. E nesse sentido, eu acho que a CBOE acaba por beneficiar muito o mercado no geral, tanto institucional como de retalho na Europa, mas com esta implementação da regulamentação do mercado de opções na Alemanha, acaba por ver mais downside do que upside, apesar da valuation relativa continuar a não ser, na minha opinião, muito stretched. Acho que se calhar está na altura de fazermos uma alteração para a Interactive Brokers. Mais uma vez o disclaimer, isto não é uma recomendação de investimento, mas sinto que a Interactive Brokers, com o pullback que tivemos dos máximos de 80 dólares por ação para cerca de 69 dólares por ação, deriva do facto de termos estes meme stocks a disparar para máximos e do facto da Schwab e Interactive Brokers já terem falado nos riscos associados a estas explosões em stocks, em meme stocks, que deixam de ser correlacionados com nenhum tipo de ativos e que podem levar a uma onda de defaults, incluindo brokers, ok? E nesse sentido, cuidado, garantam que os vossos brokers têm umas boas reservas de capitais, porque qualquer broker pode ser afetado por isto. Deem uma vista de olhos no referral link abaixo para a Interactive Brokers, em que recebem cerca de 1% dos net deposits durante um ano. Acho que ainda está, aparentemente é mesmo possível para europeus. Já houve casos de pessoas que falaram comigo e que já me disseram que estão a receber 1% dos net deposits. E pronto, a ideia continua a ser mais ou menos a mesma. O plano de venda por parte dos insiders de stock para aumentar o float continua a ser executado. Isso é importante, apesar de ainda ir demorar alguns anos. O sinal está lá, a valuation parece-me relativamente aceitável e, acima de tudo, perceber que existe aqui um prisma que não é compreendido por parte dos mercados, nos mercados americanos, principalmente em indústrias que tendem a ter muito poucos analistas, é de que o mercado europeu está muito underdeveloped no que toca a brokerage, e a Interactive Brokers, com as economias que escala que tem, o CRM que dá, não só para introducing brokers, como, por exemplo, a Trading 212, que é efetivamente o Introducing Brokers da IB, o próprio BIG trabalha com algumas plataformas de CFDs com o IB, portanto, vocês podem estar a usar a IB e não saberem. E nesse sentido, eu acho que a Interactive Brokers é a melhor alternativa se compararmos a um Saxo ou às alternativas nacionais, mesmo uma de giro, se fizerem as contas como deve ser, aos AutoFX, às comissões de conexão, etc. Se calhar vão chegar à conclusão que a Interactive Brokers é efetivamente a melhor alternativa. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me se têm gostado desta série de stocks do mês. Estou curioso para saber se seguiram algum stock ou se têm algum dos stocks mencionados desde o início da série. Quais é que ainda têm, quais é que já venderam. Por exemplo, falei no facto da Hasbro não ser propriamente das mais atrativas para mim neste momento, tendo em conta a subida do preço dos commodities. Mas bem, sem me querer estender mais, ainda me falta fazer o tal vídeo com o ranking dos stocks, mas sem me querer estender mais, considerem subscrever, gostar do vídeo e vemos no próximo vídeo.